Boa noite. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos começar mais um estudo. Hoje, o último, sobre o livro do Apocalipse, a 76ª exposição. Com a graça de Deus, estamos chegando ao final deste maravilhoso livro das Sagradas Escrituras. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê compreensão da porção que temos para examinarmos hoje. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Olhando para trás, nós percebemos o quanto o Senhor foi bondoso para conosco. O Senhor tem feito maravilhas na história da nossa vida. Uma dessas maravilhas é nos dar acesso livre à tua palavra, que pode ser lida, pode ser explicada, pode ser ouvida e compreendida pela ação do teu Espírito. Nós te louvamos, ó Deus, por este livro tão maravilhoso que é o livro do Apocalipse, pelas suas advertências, pelos seus consolos, pelo seu apelo tão forte para que nos arrependamos dos nossos pecados, nos voltemos para o Senhor e aguardemos a vinda do teu Filho. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, queremos te agradecer pelos teus cuidados e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê compreensão de tudo o que vamos examinar nesta ocasião, nesta oportunidade. Dá-nos um coração aberto, humilde, sensível para ouvir a voz do teu Espírito. Nós oramos por isso, Pai, e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos fazer uma revisão rápida sobre aquilo que vimos aqui na semana passada. Nós vimos aqui o verso 16 e o verso 17 do capítulo 22 do livro do Apocalipse. Aqui, recapitulando, a partir do verso 6 até o último verso do livro, nós identificamos 7 exortações. Essas são exortações finais encerrando o livro. A primeira é que as palavras são fiéis e verdadeiras. O livro encerra a sua revelação no verso 5 do capítulo 22. Então, encerrado o livro, no verso 6 e no verso 7, a primeira ênfase, a primeira declaração é: estas palavras, o registro dessas revelações, são fiéis e verdadeiros. A segunda exortação está no verso 8 e no verso 9. A adoração deve ser oferecida somente a Deus. João estava tão perplexo com a visão que ele teve e as coisas maravilhosas que ele ouviu, que ele se precipitou prostrando-se diante do anjo que lhe estava comunicando aquelas coisas. E ele então o adorou. Contudo, o anjo o exortou para que adorasse somente a Deus. Somente Deus é digno de receber todo louvor e toda adoração. O término do livro, esse registro é importante, porque no início do livro nós vemos o Pai assentado no trono, governando todas as coisas, e o seu Filho, que foi encontrado unicamente digno para tomar o livro, romper os selos e abrir aquele livro. No final do livro, depois de terem sido reveladas todas as coisas, todos os decretos redentivos, agora João confere glória ao anjo. O anjo, ao repreendê-lo, dizendo: adore somente a Deus, adore a Deus, esta passagem, embora tão curta, verso 8 ao verso 9, ela no final do livro está nos levando a entender e também nos convencendo de que todos os planos decretivos de Deus, todas as execuções redentivas de Deus, toda a sua vontade revelada na história é resultado da fidelidade de Deus. Somente Ele é digno de receber adoração. Somente Jesus é digno de receber adoração. Porque no final do livro, olhando para todos os eventos registrados, a conclusão é: isto tudo acontece, termina, chega ao estado final, por causa da fidelidade do Senhor Jesus Cristo, que cumpre cabalmente a sua missão. Desde quando Ele veio ao mundo, encarnando-se, nascendo de uma virgem, até quando Ele volta para consumir todas as coisas, julgando vivos e mortos, santos e imundos. Ele é digno de receber todo o louvor e toda adoração, porque a vitória final dos santos é resultado da obra do Senhor Jesus Cristo. E o anjo está dizendo para João: adore a Deus. Essa é a conclusão do livro.
Outra exortação: o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras, versos 10 ao verso 15. Ele vem sem demora, ou seja, ele vem de forma repentina, e quando ele vier, ele há de retribuir a cada um segundo as suas obras. Em relação aos santos, as suas obras dão testemunho da fé verdadeira. Em relação aos ímpios, suas obras dão testemunho da ausência de fé, da sua rebelião, da sua resistência a se curvar, a se render, a se entregar, a crer. Ou seja, as obras dos ímpios dão testemunho da sua incredulidade. Então, segundo as suas obras, cada um será julgado no dia do Senhor, no dia que ele se revelar. E diante das obras, ou seja, diante das provas, ninguém terá argumento contrário, porque estas são as provas que nós teremos no dia do julgamento do Senhor. A quarta exortação está nos versos 16 e o verso 17. Jesus está retornando para cumprir aquilo que ele prometeu. Se você quiser conferir, à medida que eu for falando, olhando para o texto, é melhor ainda, conferindo tudo o que eu estou dizendo na palavra. Aqui no verso 16 e verso 17, ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Diante desta revelação, o Espírito e a noiva, a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A quinta exortação está nos versos 18 ao verso 19. As palavras da profecia não devem ser violadas, não devem ser adulteradas. Vimos isso aqui recentemente. Verso 20, na semana passada, no verso 20, penúltimo verso do livro, Jesus é quem dá testemunho da profecia e termina com uma bênção final. Hoje, a porção que nós estaremos examinando aqui são essas três exortações finais. As palavras da profecia não devem ser violadas, Jesus é quem dá testemunho da profecia e a bênção final. Entre os versos 6 a 21, encontramos estas exortações encerrando o livro. Vamos ler a passagem que diz assim, verso 18: eu, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Esta é a passagem que nós vamos examinar imediatamente agora. O verso 18 começa com essa declaração: eu. João aqui está se identificando. E o que ele está fazendo? Ele está testificando, diz o verbo aí, né? Eu, lá na frente, testifico. Como já vimos, o livro termina fazendo referências a três testemunhas: o anjo, João e Jesus, pelos quais o Espírito está falando às igrejas, como lemos lá no capítulo 2 e capítulo 3 do livro. Olha as passagens que nós conferimos aqui. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, e ele é quem há de testificar essas coisas às igrejas. Isso está no verso 16 do capítulo 22. Depois, no verso 18, agora João falando: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Ele está dando testemunho. E aí termina no verso 20 dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Quem é que vem sem demora? Jesus. Então essa passagem, o verso 20, está apontando diretamente para o testemunho do próprio Cristo, testificando o dia da sua vinda. Este detalhe nos chama a atenção para a qualidade do testemunho, é verdadeiro, e a sua condição, testemunhas. É verdadeiro porque ele está sendo testificado por três testemunhas. Isso aqui, para qualquer judeu da época, era fácil de entender, porque era assim que eles julgavam, pelo testemunho de duas ou mais pessoas. Então, para os incrédulos, na verdade para qualquer pessoa, né? O testemunho de uma pessoa não é seguro.
Mas quando você tem o testemunho de uma pessoa e o testemunho de uma outra pessoa que não tem qualquer relação ali com aquela primeira testemunha, que tendo visto os fatos traz o seu testemunho, você compara os testemunhos e você então percebe que a verdade está estabelecida. Aqui, 3 testemunhas estão falando a mesma coisa. Ele vem. O anjo está dizendo: olha, eu fui enviado por aquele que vem, e ele disse que vem. João, em face de tudo que ele viu, ele está dizendo às igrejas: ele vem. E o próprio Cristo, João está dizendo, o próprio Cristo disse: ele vem. Por isso que o anjo o chama de conservo teu. O anjo e João são servos daquele que diz: venho sem demora. Então, esta é a qualidade do testemunho. O testemunho é verdadeiro, e a segurança é que ele foi dado por 3 testemunhas. João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Verso 2 do capítulo 1. Assim iniciou o livro, se apresentando. Ele faz essa auto-apresentação no capítulo 1, versos 1 e 2, verso 4 e verso 9. E ele, no final somente, ele volta a se apresentar nos versos 8 e verso 18 do capítulo 22. No verso 8 ele diz: eu, João. Depois no verso 18 ele diz: eu a todo aquele que ouve as palavras dessa profecia. Ele está abrindo e ele está fechando o livro. As igrejas, portanto, com essas testemunhas, e essas testemunhas aqui ao lado de João como apóstolo diante das igrejas, as igrejas, portanto, poderiam receber e ouvir as palavras da profecia sem qualquer dúvida sobre as coisas nela, ou seja, na profecia escritas. João está dizendo: eu a todo que ouve as palavras da profecia deste livro. E as igrejas conheciam muito bem João e sabiam da sua autoridade. É nesse sentido que identificamos a 5ª exortação aqui do livro. As palavras da profecia não devem ser violadas. O anjo enviado por Cristo deu testemunho, João deu testemunho dessas coisas, o próprio Cristo deu testemunho dessas coisas. Portanto, as palavras dessa profecia não podem ser violadas. Essa é a 5ª exortação aqui do livro. Essas exortações, embora possuam uma força consoladora, como por exemplo vemos aqui a última, a 7ª, que é a bênção final, ela tem uma força de consolo. Quando vemos, por exemplo, no verso 12, dizendo que o galardão está com ele e ele está vindo para retribuir a cada um segundo as suas obras, certificando essa promessa, se apresentando como aquele que é a raiz e geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esta palavra, essa exortação, ela tem uma força consoladora. Para quem está sofrendo, ouvindo essas palavras, ele vem para fazer justiça, é consolador. Mas para quem está cometendo injustiça, iniquidade, para quem está transgredindo a lei, saber que aquele que julga todas as coisas está por vir, é motivo de desespero. Então, essas palavras da profecia, elas têm uma força consoladora e são também acompanhadas ao mesmo tempo por advertências. Verso 11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Resposta, verso 12: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ao mesmo tempo, como eu disse, que essa palavra traz um consolo, ela traz também um terror para aqueles que andam na iniquidade, para aqueles que praticam a injustiça e que andam nas impurezas morais dessa vida, porque aquele que fez essa promessa é aquele que há de cumprir, e ele está vindo. No livro de João, no início do livro, João declarou que aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas são os bem-aventurados. Está no verso 3 do capítulo 1. Esses versos indicam que as palavras da profecia não deveriam ser recebidas apenas para entendimento. Aqueles que ouvem, na linguagem de João há um complemento: aqueles que ouvem e guardam, aqueles que ouvem, aqueles que entendem, aqueles que compreendem.
E à medida que nós compreendemos a verdade, à medida que compreendemos a palavra, nos tornamos responsáveis. Luz é igual a responsabilidade. À medida que nós conhecemos, à medida que nós entendemos, temos responsabilidade por isso. E João está dizendo: aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, estes são os bem-aventurados. Bem-aventurados todos aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam. Então, esses são os bem-aventurados. Aqui João está indicando que essas palavras, elas não foram dadas apenas para entendimento, mas também para atendimento, ouvir e guardar. Guardar aqui no grego é uma palavra que poderia ser traduzida como vigiar. Nós sabemos a implicação desse verbo no grego ao dizer que ele se relaciona com a prática. É como se você estivesse andando sobre um muro. Você não anda sobre um muro olhando para os lados ou olhando para cima. Você anda sobre um muro olhando onde você está colocando seu pé. Em certo sentido, nós guardamos ou nós vigiamos a palavra à medida que nós estamos caminhando, para ver se os nossos pés estão desviados do caminho ou não, e termos a chance, sendo guiados pela palavra de Deus, de nos corrigir, de nos santificar, como lemos aqui no verso 11. Então, uma vez que nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, temos a responsabilidade de andarmos em conformidade com essa verdade. Temos a responsabilidade de andarmos em conformidade com a palavra. Por quê? Porque o tempo está próximo. Ele vem, e ele vem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurado ou felizes, Macários, é a palavra que aparece lá em grego. Felizes, como resultado do favor divino. Felizes são todos aqueles que ouvem, aqueles que entendem e aqueles que guardam, ou seja, aqueles que atendem as palavras dessa profecia. Este livro não foi dado apenas para o nosso conhecimento, para enriquecer a nossa capacidade de entendimento. Este livro não foi nos dado para satisfazer a nossa curiosidade sobre os eventos nele registrados. Esse livro foi nos dado para que nós, uma vez entendendo a sua mensagem, andemos em conformidade com aquilo que nele está escrito. A ideia de que o livro deve ser atendido como a lei de Deus encontra sua correspondência no livro de Deuteronômio. Eu trago aqui 3 passagens que se relacionam perfeitamente com aquilo que está no livro do Apocalipse, nessa passagem particularmente, verso 18. Olha só, o texto do Apocalipse, verso 18 diz: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 1, verso 2. Agora, pois, ó Israel, está falando com a casa de Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, ouvir e guardar, entender e praticar, para que vivais. Aí, continua: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Veja a relação com o texto que está diante de nós no Apocalipse. Depois, verso 32 do capítulo 12 do livro de Deuteronômio: tudo o que eu te ordeno observarás, guardar, vigiar, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ainda no capítulo 29 agora, versos 19 ao verso 20: ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, a maldição ali está relacionada com a pena imputada sobre aqueles que andam em desobediência à lei, aqueles que violam a lei, que adulteram a lei, que desobedecem à lei, que não cumprem a lei, que desrespeitam a lei. Sobre estes repousa terríveis maldições. O texto nesse contexto diz: ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe em seu íntimo, dizendo... Me lembro da passagem de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, também colherá. Por que que o texto de Paulo começa dizendo de Deus não se zomba? Porque ele estabeleceu leis.
leis físicas, mas também leis espirituais. A mesma lei que determina que uma semente plantada na terra a faz germinar, é a mesma lei que diz que se nós desobedecermos a Deus, nós sofreremos penalidades. Então, zombar de Deus, segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 6 de Gálatas, é você fazer o mal, convencendo a si mesmo e tentando convencer os outros que o resultado que você vai colher vai ser positivo. Paulo está dizendo, não pense que você pode zombar da lei de Deus, porque embora a resposta não seja imediatamente aos atos de iniquidades dos homens, a resposta de Deus ela é inadiável, ela tem um tempo certo para se cumprir, e Deus há de se vingar de cada um dos seus inimigos. Então, aqui no texto de Deuteronômio, Moisés está dizendo, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe em seu íntimo dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a minha sede à bebedice. Eu vou continuar na perversidade do meu coração, eu vou continuar envergonhando o nome de Deus, e eu colherei paz. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e tal maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Ninguém pense que pode provar para Deus que é capaz de viver segundo a perversidade do seu coração e ainda assim colher benefícios iguais ou maiores que Deus concede aos justos. Olhando para os justos, eles estão andando em integridade e estão colhendo o quê? Discriminações, difamações, censuras, perseguições, mortes. E muitos justos perguntam no seu íntimo, Senhor, eu ando nos teus caminhos, mas parece que está indo tudo de mal a pior. Eu olho para o ímpio, na sua perversidade, na sua impiedade, e eles estão prosperando, eles estão desfrutando dos prazeres dessa vida. É porque as leis de Deus e os valores do reino de Deus são totalmente diferentes. Nós estamos na contramão deste mundo, é por isso que nós sofremos. E o resultado virá quando a estrela da manhã brilhar no céu e a sua glória resplandecer sobre todos os justos. Então nós perseveramos no caminho ou no curso contrário deste mundo, porque as promessas que nos aguardam são muito maiores do que os fúteis resultados que se colhem na vida terrena pelo caminho da perversidade, das ambições, das promiscuidades, das bebedices, das rebeliões, da incredulidade, da idolatria. Eles estão desfrutando de prazeres e de relativa paz neste mundo, porque eles estão combinando a natureza deles com o que há de pior neste mundo. Contudo, o crente, o santo, o justo, o redimido, o salvo, o liberto pela verdade, eficazmente, ele percebe que o lugar dele não é neste mundo. E sabe o que ele faz? Ele não abandona o seu emprego, ele não abandona os seus estudos, ele não abandona as suas amizades com pessoas que não são crentes. O que ele faz é abandonar o caminho do pecado. O que ele faz é se esforçar à luz da palavra de Deus para santificar-se, para praticar a justiça. Por isso que quando o Senhor vier, Ele há de retribuir aquele que é justo, aquele que tem praticado a justiça. E esse só pratica a justiça porque o Espírito lhe capacita a praticar a justiça. Ele está o tempo todo se vendo cometendo pecados, mas ele sabe onde ele encontra paz. É nos pés do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o ímpio diz ao seu íntimo permanecer na sua perversidade, na expectativa de colher paz, e este vai ter uma grande frustração, porque embora os ímpios possam, boa parte deles, não todos, podem desfrutar de prazeres neste mundo, eles serão privados de prazeres eternos, enquanto muitos de nós somos privados de prazeres neste mundo. Nós teremos
toda a eternidade é reservada para desfrutarmos das delícias da presença de Deus e dos benefícios que Ele tem reservado para cada um de nós. Me lembro aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, se não me engano, verso 16, quando o apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Acima de toda comparação. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. O livro aqui do Apocalipse, ele está sendo apresentado nos mesmos termos da lei apresentados no Antigo Testamento. João fez uma severa e clara advertência nessa parte, que certamente é destinada aos falsos mestres, pois somente eles poderiam, por suas obras, olhando para o contexto dos versos 11 e verso 12, confirmar a sua iniquidade contra a palavra de Deus, e no final, receberem os flagelos previstos no livro. Você imagina, nós estivemos estudando este livro aqui nesses últimos 2 anos, minuciosamente, quantos flagelos foram citados neste livro? É quase, ou talvez, poderia até dizer, inconcebível para a nossa mente, os sofrimentos acumulados por toda a eternidade sobre a cabeça daquele que ataca a palavra de Deus, que adultera a palavra de Deus. Notemos que a ênfase é dada no livro do Apocalipse, as palavras da profecia deste livro. Quer dizer que os outros livros podem ser adulterados? Claro que não. Vamos ver a ênfase que João dá aqui no capítulo 22 sobre as palavras deste livro. São 6. As palavras da profecia deste livro, verso 7. As palavras deste livro, verso 9. As palavras da profecia deste livro, verso 10. As palavras da profecia deste livro, verso 18. Das palavras do livro desta profecia, verso 19, parte A. Das coisas que se acham escritas neste livro, verso 19, parte B. Tal ênfase se relaciona com toda a palavra de Deus, porque as profecias deste livro, como já vimos, tiveram origem em Jesus, que é aquele a respeito de quem os apóstolos deram testemunho, registraram sua biografia nos 4 evangelhos. Depois temos o testemunho dos apóstolos no restante do Novo Testamento. Tudo no Novo Testamento está atrelado a Cristo. Enquanto o Antigo Testamento anuncia aquele que haveria de vir, o Novo Testamento anuncia aquele que veio. Então há registros biográficos e há registro também dos seus ensinos e interpretação dos seus ensinos. Tudo no Novo Testamento está centralizando a pessoa, o ensino e as obras do Senhor Jesus Cristo. Então esta ênfase, ela se relaciona com toda a palavra de Deus. Você não pode, tendo o livro de Apocalipse como fonte o Senhor Jesus, entender que os outros não estão na mesma categoria de autoridade, vamos dizer assim. Essas profecias tiveram origem em Jesus e são amplamente amparadas em todo o Antigo e Novo Testamentos. Então aqui as profecias estão relacionadas, interligando o livro com todo o restante do cânon bíblico, todo o restante das Escrituras. Portanto, a maldição declarada neste livro sobrevirá sobre aquele que adulterar as palavras da profecia deste livro, assim como eram punidos os falsos profetas. Em Deuteronômio capítulo 13, 18 e Ezequiel capítulo 13, principalmente, é onde nós encontramos porções enfáticas de punições da parte de Deus, previstas para aqueles que falam ao povo coisas que Deus não falou. O tipo de: eis que vos digo, servo, serva, Deus me deu uma revelação e eu tenho algo para dizer para você da parte de Deus. Ai daquele que diz o que Deus não disse. Basta ler o que diz nesses capítulos aí das Escrituras e nós entenderemos, verificaremos, comprovaremos, testificaremos aquilo que está previsto para aqueles que colocam palavras na boca de Deus que Deus nunca pronunciou. Deus nunca pronunciou.
Então, a maldição declarada neste livro está prevista para aquele que adulterar as palavras da profecia deste livro. Obviamente, tal maldição não repousa sobre aqueles que simplesmente falham na interpretação do texto sagrado. Quantos nós aqui, na experiência da vida cristã, já não falamos besteiras e tolices, e depois percebemos que nós estávamos completamente errados e passamos a nos corrigir? Se eu fosse enumerar para vocês quantas tolices eu já disse e depois me arrependi delas, eu passaria talvez aqui muito tempo diante dos irmãos, porque nós estamos num curso de crescimento, de aprendizado, e nesta experiência de crescimento, nós não podemos ser intimidados pela missão de proclamarmos a palavra de Deus. Nós, certamente, por uma leitura mal feita, por uma interpretação mal feita, nós vamos falar coisas erradas. Nós falhamos muitas vezes as interpretações, e aqui certamente a maldição não repousa sobre esses que, especialmente questões periféricas da interpretação da Escritura. Eu me lembro quando nem crente era, apesar de ter sido criado na igreja, eu não sendo crente, obviamente, no mundo eu aprendi muita coisa contrária à palavra de Deus. Fiz afirmações que não são bíblicas, fiz leituras da palavra de Deus que não são bíblicas. E na prática do meu pecado, porque eu fui educado no Evangelho, eu sempre tinha um versículo bíblico para interpretar a meu favor. E aquelas caixinhas de surpresa que você abre, pega um versículo isolado fora do contexto, e a partir daquele verso fora do seu contexto, sem verificar a intenção do autor bíblico, que estava sob inspiração divina, nós fazendo afirmações para nós e até para os outros. Quantas vezes nós não falhamos na interpretação do texto sagrado? Mas essa maldição não repousa sobre esses que falham, porque o crente, quando ele falha, ele se arrepende, ele volta, ele não persiste no caminho. Essa maldição, ela repousa sobre aqueles que intencionalmente atacam a sua inspiração, a autoridade e a integridade das Sagradas Escrituras, com a finalidade de privar as pessoas de conhecerem a verdade. O próprio Senhor disse para João, no verso 10 do capítulo 22, não seles as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque o propósito de Cristo com João é que ele registrasse essas coisas e revelasse às igrejas. Por isso ele registrou e enviou esses documentos às 7 igrejas da Ásia, a partir das quais esses testemunhos chegaram às demais igrejas. Porque o próprio texto diz que o Espírito diz às igrejas, e é o Espírito quem ecoa a mensagem desta palavra, dessa profecia, até os nossos dias. É o Espírito Santo quem nos convence dessa verdade. Então, esses que intencionalmente atacam a inspiração dessa profecia, atacam a autoridade dela, mesmo pelo contexto que nós vimos aqui, as testemunhas, atacam a sua integridade, com a finalidade de privar as pessoas de conhecerem a verdade e por elas serem desviadas do pecado, prevenidas do fim que se aproxima. O fim está se aproximando e muitos falsos mestres estão adulterando a palavra de Deus para fins comerciais, para fins de vaidade, para fins de poder. Estão adulterando a palavra de Deus por preguiça de estudar a palavra de Deus, por perversidade dos seus próprios corações, por não reconhecerem a autoridade das Escrituras. Estão adulterando o texto das Sagradas Escrituras e até ousadamente propondo que a palavra de Deus seja atualizada. Esses liberais perversos que vêm corrompendo a mente e a consciência de tantos cristãos no nosso país. Eu não tenho dúvidas que sobre esses que propõem a adulteração da palavra de Deus repousa terríveis maldições, ainda que no meio de tantas perversidades falem tantas coisas positivas e bíblicas, causando confusões. Para a igreja é mais fácil recusar e identificar um anticristo, um ateu, aquele que frontalmente ataca o testemunho da Escritura, ataca a igreja, do que um falso mestre. O falso mestre, ele confunde, porque aquela imagem que a gente encontra na internet, ela é bastante popular, e ela ilustra muito bem o lobo debaixo do pelo de uma ovelha. Ilustra muito bem o comportamento do falso mestre.
ele é ouvido, ele é persuasivo, ele usa textos das Escrituras, explica muito bem o texto das Escrituras, mas no meio ele coloca o veneno. Aí nós, na nossa ingenuidade, no nosso medo de julgar, a gente fala: quem sou eu para julgar? Outros vão dizer assim, né? Ah, mas foi só uma coisa errada. Pois é, basta, né? Esse é o mesmo comportamento da serpente, desde o Éden, a inteligência para o mal, e confunde a igreja, e muitos ainda continuam ouvindo e seguindo falsos mestres dentro da igreja. Eles estão desviando as pessoas da verdade. Sabe por que alguns estão propondo aí a atualização das Escrituras? Para dizer contra a Escritura. Aquilo que a Escritura diz que é pecado, eles querem dizer: a Bíblia, ela está ultrapassada. Ela foi escrita para um período, para um contexto, para uma demanda que não é o nosso período, não é o nosso contexto e não é a nossa demanda. Então ela precisa ser adulterada no seu sentido. O que a palavra de Deus diz que é pecado, esses estão propondo dizer que a palavra de Deus aprova o pecado. E assim, a finalidade, o resultado final será de desviar as pessoas do pecado diante de um julgamento severo que se aproxima. Ora, sobre esses tais, sem dúvida alguma, repousa a promessa de que Deus haverá de severamente punir. Tamanha loucura será retribuída justamente. Olha o que o texto diz: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos. Você acrescentou, eu também acrescentarei. Da mesma forma, verso 19: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. João não está trazendo essa palavra dizendo: olha, você foi redimido, você está na presença de Deus e agora nós vamos tirar de você o que você tinha recebido. Ele não está falando isso, até porque o fim não chegou, mas é que as obras vão confirmar a pena que ele vai receber, que ele não terá parte da árvore da vida, ele não estará na cidade santa, o local da morada de Deus, e também não desfrutará dos benefícios reservados e prometidos neste livro. Na mesma medida, aqueles que acrescentaram, Deus acrescentará. Na mesma medida, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte. Ou seja, o julgamento de Deus será justo. Será justo. O julgamento do Pai e do Filho. No final do capítulo 6 fala do Pai e o Filho, que vem com ira contra os inimigos. Olha só o que será tirado, né? A árvore da vida será tirada a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que já se acham escritas neste livro. Ou seja, aqueles que guardam as palavras da profecia, como já vimos no verso 3 do capítulo 1, são os felizes, são os abençoados, são os bem-aventurados, enquanto que os que adulteram, adicionando falsos ensinos ou omitindo a verdade, estão sob eterna condenação. Já se encontram sob eterna condenação, alheios de todo o sinal da graça divina, a árvore da vida, a cidade santa e as promessas de benefícios da vida eterna que estão registrados no livro. Isto não está reservado para santos que depois são tirados deles essas bênçãos, não. Isso aqui está reservado para aqueles que não são crentes, não são redimidos, embora eles sejam capazes de se apresentarem como se fossem, embora sejam capazes de chegar a determinadas posições na igreja de destaque para ensinar as Escrituras, tirando ou acrescentando aquilo que eles acham que deve acrescentar. Esta advertência pode parecer muito rigorosa, e ela é rigorosa mesmo, porque Cristo, como é apresentado no verso 11 do capítulo 19, é fiel e verdadeiro, Ele é preciso, Ele é santo, e nada pode ser adulterado.
Por mais que a sua intenção seja boa. Me lembro aqui das instruções de Deus a Moisés na edificação do tabernáculo. Deus se encarregou de dar todos os detalhes, cores, dimensões, tudo como tinha que ser feito, madeira da acácia. Qualquer pessoa com um pouquinho de inteligência, olhando para uma árvore acácia, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar, a acácia era uma árvore relativamente baixa, com seus galhos todos retorcidos. Você olha para aquilo, você fala, não dá para tirar madeira disso aqui, para fazer utensílios do tabernáculo e revesti-los de ouro. Senhor, Moisés poderia dizer, né? Tem outras madeiras nobres, mas Deus não deu espaço para Moisés usar a sua criatividade em absolutamente nada. Deus deu para ele o roteiro de todos os detalhes, porque a vontade de Deus é precisa. O homem não pode acrescentar e o homem não pode tirar. Ele não pode inserir e ele não pode omitir, porque a palavra é fiel, completa, suficiente. Números 23, verso 19, nós lemos o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Na época de João, os livros eles eram copiados à mão, e o escriba, ou amanuense, como era chamado, poderia ser tentado a inserir alguma informação extra ou subtrair algo do original. Ainda hoje, muitas pessoas, por não aceitarem a autoridade, a suficiência, a inerrância, a infabilidade da palavra, adicionam teorias estranhas a ela, tradições e também misticismos. Dá um arrepio forte, aí com base naquele arrepio forte, naquela sensação, naquela experiência subjetiva que ninguém pode comprovar, começa a fazer afirmações. E nós temos um respeito muito grande por Deus e pela sua palavra. Então, esses falsos mestres que tentam acrescentar revelações à revelação escrita, do tipo, nós temos a palavra, mas nós temos experiências também que estão à parte da palavra. Esses que usam de experiências subjetivas, normalmente eles usam a autoridade da palavra para serem ouvidos, dizendo, olha, Deus falou comigo. Aí você para, né? Porque quem não quer ouvir a voz de Deus? Então, de forma sórdida, sorrateira, inteligente, usa-se o nome de Deus como uma reivindicação de autoridade para ganhar a atenção dos seus ouvintes. E depois que ganha a atenção dos seus ouvintes, com base em experiências que não podem ser provadas, porque tem a ver com a experiência subjetiva dele, aí começa a se falar um monte de coisas. Eis que te digo, amanhã acontecerá isso e aquilo. Olha, essa pessoa não é para você, essa pessoa que você está namorando, que você está se noivando, não é para você, você tem que se separar. Mas espera aí, com que base a pessoa está falando isso? E como ele pode provar que essa pessoa, que essa situação vai acontecer, vai ser assim? Você não tem como comprovar. Você tem que acreditar no indivíduo, você tem que acreditar no profeta ou na profetisa. Então, aqui nós temos pessoas que ainda, por não reconhecerem, por não aceitarem a autoridade da palavra de Deus, a sua suficiência, se a palavra é recebida por nós como suficiente, nós não precisamos de mais nenhuma revelação, porque toda a revelação de Deus está contida nela. Aqueles que não aceitam a inerrância da palavra de Deus e a sua infabilidade, ela cumpre exatamente tudo aquilo para o qual Deus a designou. Aqueles que não admitem a palavra de Deus como sendo autoridade, a única regra de fé e prática da nossa vida, acabam adicionando teorias estranhas a ela, tradições e misticismo, na tentativa de sujeitá-la aos seus interesses. No entanto, Cristo prometeu penalizar duramente o que pratica abominação e mentira, privando da vida e dos benefícios eternos. Como vimos, a árvore da vida, cidade santa e as coisas escritas no livro. Deus priva esse indivíduo
da vida eterna e dos benefícios que podem ser experimentados nela. O verso 20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas. Que coisas são essas? Ele acabou de afirmar sobre os benefícios e as penalidades. Aquele que dá testemunho dessas coisas é o próprio Senhor Jesus. E é Ele quem certamente vem sem demora. Certamente venho sem demora, diz o Senhor Jesus. A penúltima exortação se encontra neste verso. Jesus é quem dá testemunho da profecia. Como conferimos os versos 10 a 14, depois os versos 15 a 17, há um padrão entre advertência sobre o futuro e a afirmação de que tudo se cumprirá por aquele que dá testemunho dessas coisas, pelo anjo e por João. É Jesus quem dá testemunho dessas coisas, pelo anjo e também por João. Ele faz um anúncio de advertência, uma advertência, e depois uma certificação de que ele vai cumprir a advertência que está sendo feita. Aqui temos o mesmo padrão. Nos versos 18 a 19, encontramos as advertências que acabamos de verificar, enquanto que no verso 20, encontramos a afirmação de que aquele que há de cumprir fielmente tudo o que está previsto no livro, está para se manifestar. Ele disse: certamente venho sem demora. Ele está voltando. Ele está voltando. Você faz uma coisa... Quando a gente era criança, não vou nem dizer hoje não, mas quando nós éramos crianças, nós fizemos muitas coisas erradas, né? Quer dizer, quando a gente percebe que o pai e a mãe estão chegando, dá um temor, não dá? Dá um temor grande, né? Vou contar uma experiência aqui bem rápida. Contei para minha família esses dias, numa época que eu estava assim, afastado dos caminhos do Senhor, né? Não tinha consciência da minha salvação, não. Embora, como eu já disse, já fui criado na igreja. Mas eu morava numa rua, num bairro periférico aqui em Goiânia, e a casa ficava na esquina. E na esquina, quando o ônibus passava, algumas vezes eu peguei pedra e taquei para quebrar o vidro do ônibus. E uma vez eu taquei uma pedra no ônibus, e aí só ouvi o barulho, estourou. E como eu já tinha feito isso outras vezes, eu acho que o motorista do ônibus já estava assim meio... Uma hora eu pego esse cabra, né? Uma hora eu pego ele. E aí, ele parou o ônibus muito rapidamente, e foi o prazo de eu virar e correr. Ao invés de eu entrar na minha casa, que era na esquina, eu resolvi correr, subindo a rua, e entrei dentro da casa de um vizinho lá, que não tinha muro. Então eu entrei na casa. Não fui inteligente, né? Porque se eu tivesse entrado dentro da minha casa, não daria tempo dele me ver. Só que quando ele chegou da esquina, deu tempo dele me ver entrando na casa do vizinho. E eu fiquei lá no fundo quietinho. Aí, quando eu vi aquelas palmas batendo, isso tem muitos anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu vi aquelas palmas batendo, meu coração gelou, porque eu sabia que era o motorista que estava batendo na porta do vizinho, que nem sabia que eu estava lá dentro. Agora você imagina a cena, né? Eu saindo lá do fundo, tomado por uma vergonha, diante do motorista, diante dos vizinhos, muito conhecidos nossos, e eu ter que descer a rua com o motorista para indicar onde eu morava. Quando eu cheguei na esquina, aquele tanto de passageiro que tinha descido do ônibus por minha causa. Que coisa horrível. Agora, eu estou aqui meditando, né? Aqueles que vivem no pecado, fazendo o que não é certo, dando mau testemunho do Evangelho, saber que Jesus está vindo, isso deveria gerar um grande temor no coração, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Isso deveria produzir um grande temor. Certamente, disse o Senhor Jesus: venho sem demora. Enquanto notamos ênfase na justa retribuição que se aproxima, notamos também ênfase naquele que há de executar o julgamento, entre os versos 7 e 17, reiterando no final do livro a promessa declarada no início. Lá no início, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós encontramos estas 4 referências de o próprio Jesus dizendo: eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Isso está no começo. No final, nós encontramos 3 vezes esta menção
no final do livro. Eis que venho sem demora, verso 7. No verso 12, eis que venho sem demora. E ainda no verso 17, ele vem. Ele vem. Considerando o que lemos nos versos anteriores, certamente a intenção foi a de afirmar que a segunda vinda de Cristo é motivo para temor, para receber as palavras da profecia e guardá-las por meio de uma conduta orientada pela verdade que revela sobre o fim. Essas palavras que revelam sobre o fim. A última parte do verso 20 diz: Amém, vem Senhor Jesus. Este testemunho é a garantia de quem o deu quanto à repentina manifestação de Jesus. Deve despertar um forte senso de vigilância e esperança em nossos corações. Saber que o Senhor Jesus está para voltar. Isso deve encher o meu coração, deve encher o seu coração de esperança, de alegria, de ânimo. Mesmo quando temos motivos para chorar, nós temos que, à luz dessa verdade, reencontrar o consolo ou a esperança que às vezes parece se esvair, passar por nós, e nós já não conseguimos encontrar. Lembre dessa promessa: o Senhor está para voltar. Quando Ele voltar, todas essas confusões, essas perplexidades, essas angústias, essas dúvidas inquietantes, todas elas vão passar. Com ela, as enfermidades, as crises de relacionamentos, a própria morte será vencida. Isso deve encher o nosso coração de esperança e também de um senso de responsabilidade, vigiando a nossa própria vida. Se observarmos bem este verso, identificaremos duas declarações, uma de Jesus e outra de João. Jesus disse: venho sem demora. Em resposta, João disse: Amém, vem Senhor Jesus. Amém no grego significa uma forte afirmação de concordância e de confiança. E aqui trata-se de uma resposta à bendita esperança no retorno de Jesus, que interromperá os sofrimentos dos santos, introduzindo-os nas glórias celestiais, e punirá todos os inimigos. Verso 21, último verso do livro, nós lemos: a graça do Senhor Jesus seja com todos. A sétima e última exortação é uma expressão muito comum no Novo Testamento, especialmente nos escritos paulinos, e tem a força de uma bênção. Todas essas referências de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Filemão, terminam quase que desta forma que João está terminando a epístola do Apocalipse: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Ou seja, esta é uma certificação ou garantia de benefícios gratuitos, a graça de Deus àqueles que não merecem. É a bênção declarada sobre os santos. A salvação é obra da graça de Deus, e os benefícios dela também é obra da graça de Deus. E João termina declarando essa bênção: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Na primeira vinda de Jesus, Ele trouxe a justificação eterna dos nossos pecados. No seu retorno, trará a libertação total, final, da presença do pecado e dos sofrimentos que ele ainda provoca nessa vida terrena. Os que creram na sua primeira vinda já foram justificados. Estes, na segunda, hão de experimentar da sua graça no sentido pleno. Quando ele vier, nós experimentaremos a sua graça de forma plena. E aqui João já está declarando essa bênção: a graça do Senhor Jesus seja com todos. O livro iniciou declarando a revelação de Jesus Cristo e termina agora declarando a sua bênção. A bênção de Jesus é a graça do Senhor Jesus sobre todos os santos, os bem-aventurados que ouvem e guardam as palavras da profecia, as igrejas para as quais o Espírito ainda está falando. Não podemos perder a noção aqui do que já vimos no começo do livro. É o Espírito Santo quem está trazendo entendimento às igrejas dessas profecias. Ele ainda está apelando a mim e está apelando a você. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Considerações finais. A mensagem final do livro do Apocalipse
é um chamado à perseverança da fé em Jesus Cristo. A experiência do cristão no mundo costuma ser de privações, perseguições e também de perplexidades. No entanto, nossas esperanças não estão neste mundo, mas no dia do retorno do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria terminar essa exposição lendo com vocês esta passagem aqui do nosso texto. Se possível, vamos ler juntos esta passagem. Você que está nos acompanhando agora através da internet, quero te convidar a ler essa passagem com confiança, com certeza no seu coração, com muita fé. Vamos ler essa passagem. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta jornada que o Senhor nos permitiu experimentar aqui, de estudos, de exame, de verificação, conferindo as palavras, ó Deus, da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por esse tempo de conhecimento. E agora que o Senhor, ó Deus, está nos comunicando essas verdades finais do livro do Apocalipse, nós pedimos ao Senhor, desperta, Senhor, no nosso coração um santo temor para sermos vigilantes e esperarmos a vinda do Teu Filho de forma ansiosa, ardente, para que no meio das nossas tribulações tenhamos consolo, tenhamos alegria. Nós suplicamos ao Senhor que seja misericordioso, longânimo, compassivo com cada um de nós, porque os dias são maus. E nós sabemos, pelas palavras da profecia deste livro, que os dias se tornarão cada vez piores. Guarda, Senhor, a minha vida, guarda, Senhor, a minha família, guarda a vida, Senhor, dos Teus filhos e das Tuas filhas, nesses dias de tribulações. E assegura-nos, ó Deus, pela Tua palavra, essa certeza de que o Teu Filho está para voltar, e quando Ele voltar, Ele haverá de nos introduzir nas glórias celestiais, a fim de desfrutarmos da Tua doce presença para todos sempre. E que este dia seja um dia glorioso, de festa e de alegria, e que o Senhor mesmo vinga cada um dos nossos inimigos, Pai. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós encerrarmos aqui inclusive a nossa transmissão, eu quero dar alguns avisos muito importantes sobre o que vem por aí. Hoje é o último estudo nosso aqui, de quarta-feira. A partir da próxima semana até a última semana de dezembro, nós não teremos os nossos estudos aqui. Mas a partir da primeira semana de janeiro, a primeira quarta-feira de janeiro, nós já teremos uma nova jornada, mas uma jornada de um mês, com este tema aqui: Teologias Contemporâneas. Será no mês de janeiro. Eu quero convidar você a participar. Esse será o tema geral. No dia 6 de janeiro, o tema será Teologia Liberal, com o reverendo Erley, pastor nosso aqui. Depois, no dia 13 de janeiro, Teologia Progressista, também com o reverendo Erley, né? Se você tem dúvidas sobre essas teologias, valerá a pena você acompanhar esses estudos presencialmente. Aqueles que estão fora da cidade, impedidos por causa das restrições sociais, poderão acompanhar pela internet. Dia 20 de janeiro, ele estará trazendo uma nova exposição, Teologia Negra. A gente ouve falar tanto sobre essas coisas nos nossos dias. Você terá a oportunidade de compreender amplamente o que essa teologia ensina, o que está por trás dessa teologia, quais são as respostas da palavra de Deus diante das demandas da nossa sociedade hoje. E no última quarta-feira de janeiro, o tema será Teologia Feminista, e quem estará expondo este tema aqui será o reverendo Ronaldo Crispim, um pastor amigo nosso, muito capaz, muito firme doutrinariamente falando, teologicamente falando, e didático nas suas exposições. Então teremos aqui no mês de janeiro, durante as 4 quartas-feiras, este tema geral, Teologias Contemporâneas. Eu quero te incentivar a participar e compartilhar com outros para que possam também participar conosco dessa experiência. Fechou o mês de janeiro, mês de fevereiro até o mês de junho,
qual será a programação das quartas-feiras aqui na nossa igreja e que também será transmitido pela internet. Exposição de 1 Tessalonicenses, a nossa esperança em perspectiva. Faremos uma exposição de toda a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola, e estaremos examinando temas muito cruciais para a fé cristã, que ele trata ali, todas relacionadas com a esperança da vinda do Senhor. Fica aí o nosso convite para que você, a partir agora da primeira quarta-feira de janeiro, esteja firme, participando conosco e nos ajudando a divulgar esta programação prevista para todo o primeiro semestre. E aqui, para aqueles que estão acompanhando pela internet, fica aí os meus contatos. Eu estou no Instagram, no Facebook, estou no Spotify, estou também no YouTube, no Twitter, no Deezer, no Blogger, Reflexões e Cotidiano, e também tenho os meus livros publicados na Amazon e-books, que você, tendo o Kindle, você pode baixar lá os livros, né? Não são todos os livros que eu tenho publicado na Amazon, mas você encontra boa parte deles lá. Aqueles que querem um livro impresso, basta acessar o site livrariaapab.com.br e você pode pedir esses livros para serem entregues diretamente no seu endereço. Um livro que não consta na Amazon e que recomendo para a escola dominical, para professor de escola dominical, é um material que eu preparei para professores lecionarem na escola dominical sobre as epístolas paulinas. Ele foi formatado de uma maneira que tanto o professor quanto o aluno, ele pode escrever e interagir com o material. Esse material está disponível na livraria APAB. Repito, livrariaapab.com.br. Introdução às epístolas paulinas, contexto e teologia, tá? Então você encontra esse livro na livraria APAB. Quero agradecer a todos por esse tempo juntos, por essa jornada que andamos estudando este livro, e tenho certeza que foi um tempo realmente muito edificante para nós, que sejamos crentes mais maduros e mais vigilantes, mais comprometidos com o Senhor. Amém? Deus os abençoe, vão em paz e até a primeira quarta-feira de janeiro, se o Senhor nos permitir.